Amém. Podem sentar, queridos irmãos. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Nós vamos fazer a leitura do texto e logo depois oramos, consagração ao Senhor. Lucas, capítulo 9, do versículo 49 até o final. Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 49 ao final 62, né? O evangelista Lucas conta para nós, e assim é a palavra do Senhor dizendo: falou João, o apóstolo, e disse: Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe o proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: não proibais, pois quem não é contra vós outros, é por vós. Versículo 51, você pode ler comigo? E aconteceu que, aos completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou num semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram assim para outra aldeia. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar o meu Pai. Mas Jesus insistiu: Deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui na Tua presença, em adoração, em louvor, prostrados. Muito obrigado por esse privilégio. Somos o rebanho do Teu pastoreio. Pedimos a Ti, ó Senhor, nos alimenta, nos abençoa, preenche o nosso coração, conforta-nos, consola-nos, fortalece-nos, exorta-nos, corrige-nos. Se for assim preciso, até converta o nosso coração ao Senhor. Ó Pai, entregamos dízimos e ofertas como um ato de louvor e confiança no Senhor, Pai. Pedimos que o Senhor continue sendo provedor. Se alguém aqui entrou com essa dúvida no coração, que o Senhor abençoe. Sejamos, ó Pai, dependentes, confiantes.
de que a provisão vem do Senhor, é o Senhor quem nos sustenta. Também com a tua palavra que lemos, nesse período que estamos estudando, a caminhada que o Senhor mesmo teve com Tiago e João. Ó Senhor, nós te pedimos, nos abençoa, nós precisamos de Ti, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Bom, irmãos, nós estamos no mês de janeiro aqui nos cultos da noite, estudando sobre a caminhada que Jesus teve com Tiago e João, os dois discípulos, que o tema dessa série é justamente o título que Jesus deu a eles. Quem descreve isso é Marcos, no capítulo 3, diz que eles eram os filhos do trovão, por serem irmãos muito zelosos, impulsivos, e eu acredito que esse é o episódio, o momento fica mais evidente para a gente quando lê as narrativas dos evangelhos, o porquê que Jesus os chamava dessa maneira, chamava Tiago e João dessa forma. Vocês são filhos de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. 15 dias atrás, em Marcos, capítulo 1, nós vimos que Jesus os chamou lá no mar da Galileia, com a mesma expressão que ele falou com Pedro: venham, me sigam, vinde após mim. Tiago e João, eles viviam naquela região da Galileia, eles tinham uma empresa com o pai, eles eram filhos de Zebedeu, era o pai mesmo, o nome do pai dele, e Salomé, a sua mãe. Possivelmente uma família até importante naquela região, com boas aquisições, um nome bem conhecido, e é repetido isso na Bíblia. E eles abandonam, largam as redes, largam o trabalho, largam a família e seguem Jesus. Tiago e João fazem isso. Tiago, para uma caminhada de 3 anos com Jesus, e logo que Jesus morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus, Tiago passa em torno de 14 anos servindo ao Senhor Jesus. Ele morreu a fio de espada, conforme conta lá em Atos, por causa de Herodes. João, para passar os próximos, 60 anos da sua vida caminhando com Jesus. João, como aquele discípulo amado, João que foi aquele que cuidou de Maria, pastoreou a igreja de Éfeso após Paulo ter plantado. João que fora preso numa prisão, uma ilha chamada Ilha de Patmos, e lá Jesus deu a ele a revelação do Apocalipse. Depois ele volta para Éfeso e morre. João, que era aquele que os discípulos diziam, termina assim o livro de João dizendo que era comum entre os discípulos dizer que João não morreria, que ele ia ficar até o fim vivo, por causa do que Jesus falou para ele. Tiago, João e Pedro, esses 3, eles têm o privilégio de estar em momentos que nem todos os 12 tinham, os outros 9 no caso. É com Pedro, Tiago e João que Jesus faz algumas curas específicas. É com Pedro, Tiago e João que ele ressuscita também a filha de Jairo. É com Pedro, Tiago e João, como vimos no domingo passado, que Jesus no monte, nós não sabemos o nome, ele fica ali aparece Moisés e Elias, e há uma transfiguração, o corpo de Jesus muda, resplandece, fica transfigurado, como que a glória de Deus desceu ali para mostrar a eles um pouco do que seria essa eternidade. Moisés e Elias aparecem ali e conversando com eles a respeito do que estava para acontecer em Jerusalém, e diz o texto que a voz veio do céu dizendo que Jesus era muito maior e mais importante do que Moisés e do que Elias, tendo em vista que toda a lei e os profetas do Antigo Testamento apontavam para Cristo, como todas as coisas ao nosso redor e na criação e na nossa vida também devem apontar para Jesus. E nesse texto, Lucas, ele
no capítulo 9, ele sai desenvolvendo ou juntando algumas histórias que vão acontecendo justamente nesse período de tempo. Eu falei aqui que é um ministério chamado de Ministério de Retiro. Jesus sai de Cafarnaum e ele vai subindo a Cesareia de Filipe, depois ele desce novamente para a região da Galileia. É nesse ministério de retiro que Jesus começa a falar com eles de que teria que morrer, sofrer, ser rejeitado, ser maltratado pelos homens malfeitores. 2 vezes Jesus fala isso com os discípulos, especialmente nesse momento aqui. E no final, no percurso, algumas coisas acontecem. Primeiro, como já falei, a transfiguração. Depois, quando eles descem do monte, um endemoniado, uma criança, um menino que vivia endemoniado há muito tempo, e o pai clama ajuda, dizendo que os discípulos não conseguiam expulsar aquele demônio. Jesus diz assim: ó geração incrédula, expulsa, liberta, entrega a criança ao pai. E logo depois, quando Jesus estava caminhando ali ao redor da Galileia, a região onde Jesus passou grande parte do seu ministério, os discípulos estavam conversando sobre quem era o maior deles. Eu não li esse texto porque eu vou deixar para a próxima semana a gente conversar sobre isso, baseado no pedido que a mãe de Tiago e João faz a Jesus, dizendo assim: Senhor, quando estiverem no reino, que os meus 2 filhos se sentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Domingo que vem, se Deus quiser, a gente vai ver isso. E eu quero trazer aqui uma curiosidade sobre o que Thanos, do Guerra Infinita da Marvel, tem a ver com Tiago e João no próximo domingo aí à noite. Mas aqui, Jesus, no texto que lemos, passa por algumas situações bem interessantes com esses discípulos. E são algumas interações humanas, relacionais, muito interessantes. No primeiro episódio do texto que lemos, Tiago e João, ou nesse caso aqui, João, diz a Jesus assim: mestre, tinha gente aí que estava expelindo demônios em teu nome, eu fui lá e resolvi o negócio, mandei parar. Jesus fala: não é isso não. Depois, mais embaixo, quando estavam indo a caminho de Jerusalém, passam pela Samaria, e os samaritanos não recebem Jesus, Tiago e João dizem: Senhor, é o seguinte, vamos orar e pedir a Deus que mande fogo do céu sobre toda essa turma aí de Samaria. Amém? Jesus fala: não, gente, não tem nada a ver com isso, vocês estão completamente perdidos. E logo depois desses 2 episódios, Lucas, eu quero tentar daqui a pouco falar um pouco melhor sobre isso. Lucas, ele coloca uma história que vai do versículo 57 ao 62, que ela não aconteceu necessariamente nesse momento, mas Lucas, na organização do Evangelho, resolve encaixar essa história justamente aqui. Mateus não está nesse mesmo momento, está no capítulo 8, versículos 18 a 22. Lucas resolve encaixar essa história justamente nesse momento aqui da caminhada com os discípulos, e como nós estamos focados aqui nos filhos do trovão, Tiago e João. Tem uma série que eu tenho assistido aí desde dezembro para cá, no Netflix, chamada Black Mirror. Eu sei que acho que muita gente já deve ter visto ou ouvido falar sobre ela. Eu não vou dar spoiler, né? Uma vez eu dei um spoiler aqui do seriado da Rainha e Heitor ficou chateado comigo. Não vou dar dessa vez. Mas tem 2 episódios na terceira temporada, que eu acho tão interessantes. Todos são, mas esses 2 me lembrou bem o texto de hoje à noite. Não estou pedindo a ninguém para assistir, até porque são seriados, não são como as novelas da Record, todas evangélicas,
né? Das histórias de Jesus e tudo mais. Tem hora que a gente tem que passar assim a cena. Estou pedindo, nem fazendo propaganda de jeito nenhum. Mas 2 episódios nessa série, que ela é um tipo de série assim meio que escatológica. É uma escatologia tecnológica, né? Assim, um pouco do que seria ou talvez será o nosso futuro, e que traz um bocado de questionamentos a respeito dos nossos relacionamentos aqui na Terra. Um episódio chamado Hated in the Nation, ele fala mais ou menos a história de alguém que resolveu jogar uma hashtag na internet, e por causa dessa hashtag contra alguém, aquela pessoa que é alvo daquela hashtag, ela vai ser morta. Você já pensou? Do tipo assim, hashtag Daniel, pastor Daniel, falou besteira no culto aí domingo passado. E essa hashtag envolveu o mundo inteiro assim. Amanhã, às 5 horas da tarde, vou ser morto. E aí toda a polícia começa a investigar toda uma história, né, 1h30 de episódio, falando sobre o poder que a internet exerce e as mídias sociais exercem sobre os nossos relacionamentos, os medos, as inseguranças que nós precisamos ter para ser aceito na sociedade que nós vivemos. Um outro episódio lá, acho que o nome é Nosedive, mais ou menos, em que todo mundo recebe no celular um aplicativo, e com todo mundo que você se relaciona, você tem que avaliar. Então eu estou olhando aqui para Silvinho e eu tenho que dar a ele 1 estrela, de 1 a 5. Você é 5 estrelas, vou dar aqui 5 estrelas. Eu olho para uma outra pessoa e é um pouco do que a gente vive hoje em dia. Você pega um Uber e está lá uma mensagem no final dizendo assim: avalie. Recentemente eu me hospedei no Airbnb e eu passei semanas recebendo e-mail da proprietária daquele apartamento pedindo, por favor, que eu avaliasse o apartamento dela. Aí eu esquecia e realmente foi muito bom. E eu precisava, ela precisa da minha avaliação, 5 estrelas, das minhas palavras dizendo como é bom, como é confortável. E nós parece que vivemos nessa ânsia, nesse desejo, nessa insegurança tão grande que nos leva o tempo inteiro a buscarmos a aprovação das pessoas, a buscarmos as 5 estrelas, a não sermos alvos de piadas, de críticas na internet, a não sermos alvos de gozação e chacota no mundo virtual que nós vivemos hoje em dia, e por causa disso sofrermos grandes consequências negativas na nossa vida, na nossa família, no trabalho em que estamos envolvidos. É mais ou menos essa é a geração que nós vivemos. A geração do like, a geração da avaliação, das estrelas que você vai receber, da rede de contato que você estabelece no seu LinkedIn. Nós vivemos nesse tipo de geração, nesse tipo de sociedade. Mas os problemas que estão por trás disso tudo não são novidade, são muito antigos, muito. Zygmunt Bauman, criticando ou fazendo análise do nosso tempo, ele diz que, de uma forma impressionante, nós somos extremamente conectados, mas muito fragmentados. Extremamente conectados. Você faz hoje, interage na sua vida, está na internet. Por onde você andar hoje, os aplicativos salvam. Nós não temos mais privacidade. Nós precisamos fazer o check-in, avaliar. Quando fazemos uma postagem, avaliamos se ela foi boa ou não pela quantidade de like que ela vai ter. E por aí vai. Mas o fato é que parece que quanto mais conectados nós somos e vivemos na sociedade, também fragmentados, divididos,
com imensos, grandes e sérios problemas relacionais, inseguranças, fraquezas. E John MacArthur, falando sobre Tiago e João, diz uma coisa muito, muito interessante. Ele diz assim: aquilo que deveria ou era a maior virtude de Tiago e João se tornou para eles também uma grande armadilha. Aquele zelo, aquela lealdade, aquele cuidado, que são coisas assim tão importantes e eram tão vistas na caminhada de Tiago e João com Jesus, se tornaram para ele ou para eles uma grande armadilha. Porque juntamente com as virtudes, juntamente com as qualidades, juntamente com as mudanças e transformações, juntamente com as facilidades, juntamente com o crescimento, juntamente com o nosso próprio desenvolvimento, por causa do pecado que habita em nós, juntamente com tudo isso, vem também grandes armadilhas na vida da gente. Grandes. Alguns que, porque são muito inteligentes, se tornam arrogantes. O que tem de errado ser inteligente? É uma grande virtude. Mas por causa do pecado em nós, essa virtude traz consigo uma grande armadilha. Nos tornamos arrogantes, melhores do que outros, maiores, soberbos, acima de todos, acima da justiça, acima da verdade. Outros que são, tão misericordiosos, tão compassivos, gente que assim ama e se entrega fácil, mas que por causa dessa grande misericórdia tem também uma armadilha de serem complacentes, de não confrontarem as pessoas, de não serem verdadeiros, apenas serem pessoas que estão ali exercendo aquilo que é chamado de misericórdia. Outros que são tão leais e tão zelosos por alguma coisa, que são capazes até de matar a gente, de pedir que desça fogo do céu para destruir tudo o que está acontecendo ali. Outros que são talvez assim muito amorosos e por causa disso não conseguem ser verdadeiros, como o próprio João. Ele vai falar tanto nas suas epístolas, né? Primeira, segunda, pastor Léo pregou hoje um sermão assim, 5 estrelas no culto de 8h30, sobre 2 João, falando justamente isso, o amor e a verdade, como João consegue fazer isso. O fato é que, juntamente com os grandes desenvolvimentos, os passos que nós vamos dando na vida da gente, vem também grandes armadilhas. E isso está acontecendo no texto aqui na vida de Tiago e João. Sabe eu fiquei imaginando assim, que era mais ou menos o seguinte: tem momentos na vida da gente que a gente se empolga, não é? Eu sou um cara, de vez em quando eu me empolgo muito. As coisas estão rolando, acontecendo, aí você se empolga. Tiago e João foram esses caras assim. Você imagina, Tiago e João estavam lá com Pedro no Monte da Transfiguração, descem, uma pessoa estava endemoniada, os 9 discípulos não conseguiram resolver o assunto. Tiago e João estão ali dizendo assim: dessa eu me livrei, dessa bronca eu me livrei, esse negócio não é comigo, é com os 9 aí. Se eu tivesse aqui, talvez a coisa fosse diferente. E aí Tiago e João aparece ou dada a eles uma oportunidade ou nessa interação que Jesus está fazendo na caminhada, e eles colocam os pés pelas mãos. A primeira situação é a seguinte: Tiago e João querem proibir alguém de expelir demônios, dizendo assim: ele não anda com a gente. Jesus fala: ei, não é assim, não é assim. Quem comigo não ajunta, espalha. Ele fala: não proibais, pois não é
contra vós outros que essa pessoa está agindo, mas é por vocês. Essa não é uma situação do tipo assim, nós vivemos em várias denominações dentro do cristianismo e devemos considerar as diferenças teológicas entre cada uma. Não, isso é uma verdade, sim, mas não é sobre isso. Naquela época, Jesus ele caminhava com 12 homens pertinho, mas não havia somente os 12, havia também uma comunidade que caminhava com Jesus, em torno de 70 pessoas pelo menos, e que aparentemente vai somar-se a 120, como Lucas mesmo vai dizer para a gente em Atos. Lucas no capítulo 10 fala de 70, Lucas em Atos capítulo 1 fala de 120. Havia um grupo maior caminhando com Jesus, e naquela época não era um grupo que era presbiteriano, outro que era batista, outro que era pentecostal, outro, não era isso. Naquela época era gente que na sua grande maioria eram judeus, e estavam ouvindo sobre a pregação do Evangelho e estavam crendo de que Jesus era de fato o Messias. Por isso não é aqui uma diferença teológica, doutrinária, não. Mas João, naquele zelo e naquela lealdade por Jesus, acaba colocando os pés sobre as mãos. E diz assim, eu proibi, esperando que Jesus dissesse, é isso aí, cara, aprendeu direitinho, meu melhor aluno 5 estrelas. Jesus fala, não é assim, não é dessa forma. O Evangelho e a pregação do reino não é algo que você foi chamado a controlar, a dominar, como muitas vezes nós queremos fazer, dominar e controlar aquilo que não pode ser dominado e controlado por nós, que é o reino de Deus, é o Evangelho de Jesus. Pelo contrário, é Ele que nos domina, é o Evangelho que domina a nossa mente, o nosso coração, os nossos caminhos. É o reino de Deus que é o domínio de Deus sobre a nossa vida e sobre a história e sobre todas as pessoas que vivem nesse universo, e não nós quem controlamos ou nós quem governamos através de um aplicativo, avaliando se pessoas estão aptas ou não. No finalzinho, Jesus vai falar sobre os que não estão aptos para o reino de Deus, mas não sou eu e você quem fazemos isso. Logo depois, a segunda situação é a seguinte: eles precisavam ir para Jerusalém. Da Galileia para Jerusalém, o caminho mais perto passava por Samaria. E eu preciso fazer uma explicação aqui. Samaria não era uma terra boa para um judeu, não era. É uma história muito antiga. Samaria era a capital do reino do norte de Israel quando ele fora dividido lá no Antigo Testamento. 2 Reis, capítulo 16, você vai ver essa história acontecendo mesmo, assim, quando o reino do norte está sendo devastado. Samaria. Mas Samaria, que foi devastada pela Assíria anos e anos atrás, antes de Jesus estar vivendo isso aqui, foi também tomada pela idolatria e pela miscigenação. O povo de Israel foi misturado com vários povos de várias nações do mundo, e ali em Samaria se estabeleceu um culto que era um culto meio ecumênico, assim, meio miscigenado, meio misturado. O judeu não era bem-vindo em Samaria e o samaritano não era bem-vindo em Jerusalém. João vai dizer que Jesus, indo para Jerusalém, já tinha passado por Samaria e ele encontrou uma mulher lá no poço, e a mulher não tinha nome, a mulher samaritana, não é descrito o nome para a gente, mas você conhece a história. Samaria não era uma terra boa. Flávio Josefo, historiador judeu da época, contratado pelo Império Romano para escrever a história dos judeus, ele escreve dizendo que um judeu, quando passava por Samaria, tinha um perigo de ser até assaltado e morto. Não era coisa boa. Mas Jesus, indo para Jerusalém, passa pela Samaria. Naquela aldeia dos samaritanos, eles dizem assim: aqui vocês não entram, vocês não são bem-vindos aqui. Jesus já tinha dito aos 12 discípulos, numa primeira ocasião que os enviou, dizendo o seguinte: se você chegar num lugar e não for bem-vindo naquele lugar,
você vai embora, bate o pezinho e tira a poeira dos seus pés. É claro que isso é um símbolo, não é literal, né? Bate o pezinho ali e vai embora para outro lugar. Mas Tiago e João, empolgados, talvez com aquela visão de Elias forte assim, pensando que Elias, quando esteve lá no Monte Carmelo, desafiou os profetas de Baal, e o fogo desceu do céu e comeu aquele sacrifício, e com isso os profetas de Baal foram mortos a fio de espada. Talvez empolgado com a visão de Elias, ou talvez até empolgado com Sodoma e Gomorra, pensando: esse povo não presta, não tem jeito, não tem salvação, a única salvação para esse povo é ser destruído mesmo. Senhor, queres que a gente ore para que desça fogo do céu contra estes que não pensam como nós pensamos, que não vivem a mesma fé que nós vivemos, que não têm a mesma concepção política e econômica, que não têm a mesma visão de mundo, esses que não pensam igual a mim, que são menores, inferiores, esses aqui, seria melhor que descesse fogo do céu e acabou-se com essa história. Essa turma não ia ficar mais tuitando e postando coisa na rede social e falando: não, vai ser destruído todos os opositores do reino de Deus. Jesus mais uma vez diz assim: não tem nada a ver com isso, vocês são muito impulsivos. Eu chamei vocês para uma caminhada lá no Mar da Galileia, e aquela chamada é para preparar vocês, é para caminhar com vocês. Chamei vocês para caminhar comigo num processo, num discipulado de formação de caráter, formação de coração, formação da sua alma, da alma dos discípulos, como nossa também. Tiago e João, que tinham aquele fervor, aquele zelo religioso, aquela lealdade aparente ao projeto que eles estavam entendendo de Jesus, mas que por trás de todo aquele zelo, fervor, havia muitas armadilhas. Eles queriam excluir pessoas, eles queriam dominar no reino que ninguém domina, nós somos dominados e não dominamos no reino de Deus. Eles queriam controlar quem deveria ser digno e quem não era digno, eles queriam. Mas Jesus diz, uma palavra que Jesus repreende, está aí na sua Bíblia entre colchetes, né, no versículo 55 e 56, porque não consta em todos os manuscritos antigos da Bíblia, mas nessa palavra que Jesus os repreendeu, ele diz assim: primeiro, vós não sabeis de que espírito sois. Eu pensei, estudei, mas não cheguei a um entendimento. Talvez Jesus estivesse dizendo assim para eles: olha só, vocês são piores do que imaginam. Sabe como é? Você é pior do que você imagina que é. Ou talvez Jesus estivesse dizendo assim: vocês não entendem a natureza do Evangelho. Me parece que essas duas visões, elas encaixam bem aqui no texto. O fato é que Jesus diz assim: não é nada disso, está repreendendo eles. E logo depois repreendendo eles, diz assim: vocês não sabem de que espírito sois. E depois ele diz: por quê? Pois o Filho do Homem não veio para destruir, ele veio para salvar. Não veio para fazer o mal, ele veio para fazer o bem. Não veio para odiar, ele veio para amar. Jesus falou isso em João capítulo 3 também, que nós conhecemos de uma forma tão bonita, né? O versículo 16 que diz: pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Mas logo embaixo Jesus diz: pois não vim para julgar, para destruir o mundo, eu vim para salvá-lo. E Jesus está falando com eles sobre a natureza desse evangelho, desse reino. Não é para fazer o mal, é para fazer o bem. Não é para odiar e excluir, é para amar e acolher. Mas esse evangelho acolhe e ama a quem ele quer, porque o reino de Deus é quem domina e governa sobre a história e sobre a nossa vida, não somos nós. Seguindo para outra aldeia, Lucas
descreve essa situação aqui. E eu tenho assim um pensamento, não sei se você vai concordar comigo. Mas Lucas relaciona duas histórias nesse momento aqui. Deixa eu tentar explicar para você melhor. Lucas provavelmente não era judeu, era grego. Lucas era um médico que seguiu o apóstolo Paulo nas viagens missionárias. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas baseado, o seu Evangelho, o de Lucas, baseado em uma grande pesquisa que ele vai apresentar a um homem que nós nem sabemos se de fato ele existiu ou se é uma figura chamada Teófilo. Ele escreve, ele faz uma pesquisa imensa, mas Lucas ele tem uma linguagem do Evangelho que não é uma linguagem judaica, é uma linguagem mais gentílica, ou se a gente pudesse usar hoje, mais secularizada possível para aquela época lá do primeiro século. É tanto que Jesus, quando fala do nascimento, Lucas, quando fala do nascimento de Jesus, não começa em Abraão, que era o pai dos judeus, mas começa em Adão, que era o pai de todas as gerações, de todos os povos da terra, como nós sabemos disso. E Lucas, à medida que o texto vai narrando para a gente, começa a partir do versículo 51 do capítulo 9, a dizer declaradamente que Jesus resolutamente, decisivamente estava caminhando para a cruz, para Jerusalém, e ali ele seria morto. Mas a narrativa do Evangelho de Lucas não era somente da cruz. Diz aqui no versículo 51 que antes de Jesus ser assunto ao céu, ele estava caminhando para a cruz. Porque o Evangelho é isso, Jesus encarnou, Ele viveu entre nós, pregou o reino de Deus, Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, Ele ressuscitou e depois Ele foi levado aos céus e governa para sempre. Essa é a mensagem do Evangelho que Lucas vai trazer para a gente, tanto no Evangelho como na continuação que é o livro de Atos. Mas os evangelistas, eles tinham essa liberdade dada pelo Espírito, por inspiração divina, de correlacionar histórias e episódios diferentes, organizando essas interações e momentos que Jesus viveu de maneira diferente. Mateus faz de uma forma, Marcos de outra, Lucas de outra, João de outra, e nenhum se contradiz, nenhum deles está se contradizendo. Mas Lucas, nesse momento que Tiago e João querem pedir para que desça fogo do céu, ele traz duas situações, que eu quero usar essas duas situações para aplicar esse texto para nós. A primeira vai do capítulo 9, versos 57 ao 62. E eu digo para nós, porque somos nós hoje os filhos do trovão. Quando eu era adolescente, me converti, era febre um livro, que eu não concordo muito com o livro hoje em dia, mas era febre, que era Temperamentos Transformados. Os mais antigos aí da igreja talvez vão lembrar, era uma capa amarelinha, que tinha 4 tipos de temperamentos: fleumático, melancólico, colérico e sanguíneo. E aí o livro, um autor cristão, falava sobre vários homens na Bíblia que tinham aquele temperamento e como Deus usou de situações na vida deles para trabalhar aquele temperamento que ele tinha. Tiago e João, quando foram chamados por Jesus para uma caminhada de discipulado, Jesus tinha em vista sim a formação do caráter e do coração deles, porque eles tinham muitas virtudes, mas acompanhadas com aquelas virtudes tinham também grandes armadilhas na vida deles. Você e eu temos também grandes e imensas virtudes, mas acompanhadas a essas virtudes temos também muitas armadilhas e muitas fraquezas. Talvez você seja como Tiago e João, zeloso, leal à causa que você assume, vestiu a camisa, mata e morre por esse projeto, mas por causa disso passou por cima de pessoas.
Talvez seja como Tomé, aquele que é extremamente pessimista. Vai dar errado, tudo vai dar errado. Eu só acredito se eu ver realmente o Senhor, porque não tem jeito. Talvez seja como um outro discípulo, se não me engano, Filipe, que disse, Jesus falou, vamos para Jerusalém. Aí Filipe, aquele cara que está o tempo todo dando a má notícia, ele diz assim, vamos lá pessoal, que a gente vai morrer todo mundo lá em Jerusalém. Todos nós temos situações, temperamentos diferentes, somos diferentes, temos personalidades diferentes. Talvez seja como Pedro, aquele cara que era impossível que só, e é o mais conhecido por causa disso. Ele fala antes de pensar, ele fala. Tiago e João eram extremamente zelosos. Nesse momento, João talvez seja assim o mais querido nosso, que a gente tem 1 João, tem Apocalipse, 2 João, 3 João. Mas quando João está escrevendo lá bem velhinho sobre a relação do amor e da verdade, é porque houve uma caminhada de Jesus com João, para ele poder fazer essa conexão, que nesse momento da vida dele só valia a verdade. Sabe quando nós queremos usar nossas concepções políticas para destruir pessoas, para excluir pessoas? Quando queremos também usar nossas concepções teológicas para excluir pessoas, para avaliar negativamente as pessoas, para avaliar negativamente as igrejas, e às vezes até a nossa própria igreja. Sabe quando nós usamos as nossas concepções econômicas, a nossa história familiar, social, acadêmica, para depreciar pessoas, para excluir pessoas do nosso meio? Sabe quando as cosmovisões do mundo que nós vivemos são mais fortes do que o reino, mais fortes do que o evangelho, mais fortes do que a palavra e do que o amor de Jesus na vida da gente? Jesus fala que nesse sentido, duas coisas que eu acho, eu tenho aqui, vou defender uma tese de que Jesus, ou melhor, Lucas, inspirado pelo Espírito, relaciona duas situações para trabalhar nesse momento aqui que eles estavam vivendo. Eles estavam indo para Jerusalém, eles sentiam que a coisa estava tensa, e Tiago e João estavam muito empolgados sobre o reino, a ponto de quererem ser dominadores. Primeiro, Jesus fala que o discipulado tem um alto preço. Essa é a primeira situação e eu quero aplicar ela, falar sobre ela de forma mais aplicável. Vai do versículo 57 ao 62. Como eu falei, Lucas utiliza uma situação que não necessariamente aconteceu aqui, mas ele coloca porque os evangelhos estão sendo construídos dentro de uma dinâmica coerente, teologicamente coerente, não de situações soltas. Até porque Lucas, Mateus, eles não escreviam como a gente lê aqui, versículo, capítulo, título que está assim em cima em negrito, não tinha isso. É um texto corrido. Primeiro, Lucas fala que o discipulado tem um preço a pagar. E ele nos coloca três situações de possíveis homens que apareceram para dizer a Jesus que seguiriam a ele, ou serem chamados por Jesus para segui-lo, e não foram. O primeiro, Mateus, no capítulo 8, diz que era um escriba, era um cara bom de teologia, bom mesmo de conhecimento. E ele que diz, toma iniciativa, dizendo, vou te seguir, Senhor, por onde quer que fores. Bonito, não é não? Ruth falou isso para Noemi, estão lembrados? Vou seguir, Noemi, onde você pisar, eu vou pisar, o teu Deus vai ser o meu Deus. O escriba vai lá, eu vou te seguir. Jesus fala, as raposas têm seus covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Discipulado com Jesus tem um alto preço. Não combina caminhar com Jesus e viver se resguardando,
caminhar com Jesus e viver dominando e controlando a própria vida. Não combina caminhar com Jesus na zona de conforto, não combina, tem um preço a pagar. Depois Jesus chama uma pessoa e diz assim: segue-me, e essa pessoa diz assim: deixa primeiro eu sepultar meu pai. Nós não sabemos se o pai tinha acabado de morrer ou se o pai estava vivo e ele queria esperar até o pai morrer, qual era a situação, não sabemos. O que sabemos é que a narrativa vai falando para a gente que aquele homem tinha uma outra prioridade maior do que Jesus, maior do que o reino de Deus. E é verdade que o evangelho deve ser mais importante do que todas as coisas da nossa vida, inclusive da família. Jesus falou isso, Mateus capítulo 10 fala para a gente que o Senhor veio trazer espada e não paz, porque muitas vezes o evangelho divide até mesmo pai e filho e gente da própria casa. Há muitas outras preocupações. Depois, mais embaixo, uma outra pessoa que aparece e diz assim: vou seguir ao Senhor, mas primeiro deixa eu despedir-me dos de casa. E Jesus a esse diz, você vê que as três histórias, as três situações estão dentro de um mesmo tema. O discipulado e a caminhada com Jesus tem um preço a pagar. Ele fala: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto. Não são os filhos do trovão quem avaliam e julgam quem é apto e quem não é. Mas Jesus fala que quem põe a mão no arado, a imagem é aquela de quem está arando a terra, e quando olha para trás, ao invés de seguir numa linha reta, ele começa a seguir numa linha tortuosa e prejudica o arar. Quem olha para trás, como a mulher de Ló olhou para Sodoma e Gomorra, encantada com a vida que ela tinha lá, e se tornou uma estátua de sal. Quem olha para trás, Jesus usa um poema de Hesíodo, não é apto para o reino de Deus, não é. Primeira situação que Jesus fala nesse contexto é: discipulado é uma caminhada com Jesus que envolve sim um alto preço a pagar, o tempo inteiro, o tempo inteiro. A segunda nós não lemos, não vai dar tempo da gente ler, mas é Lucas capítulo 10. Diz: depois disto, os conectivos que vão ligando uma história a outra. Logo depois disso, o Senhor resolveu chamar 70. Lucas capítulo 9, se você olhar versículo de 1 a 6, é quando Lucas narra que Jesus chamou os 12. Mateus capítulo 10 é essa história. Jesus chamou os 12 e disse: vão lá nas aldeias, nas cidades, e vão anunciando a minha chegada, o meu reino e tudo mais. Lucas, no capítulo 10, fala que Jesus fez não somente essa com os 12, mas fez também com 70, e enviou eles de 2 em 2, aí em aldeias. Jesus chama Tiago e João para olhar uma realidade maior. E não somente uma realidade maior de discípulos ao redor deles, mas uma realidade maior de gente que precisava ouvir do Evangelho. O pastor Ronaldo Lidório, pregando aqui recentemente, falou que mais ou menos o seguinte, uma das frases: sempre imagine que, além de você, há milhares e milhares de pessoas melhores. Há milhares e milhares de pessoas que pregam melhor do que eu, que dão aula melhor do que eu, que são pais melhores do que eu, e do que você na sua atividade também. Muita gente, não são poucas. Parece que nessa vida nós precisamos ter contato com esse tipo de realidade maior ao nosso redor. E há também pessoas ao nosso redor com muitas fraquezas, muitas, e que precisam caminhar junto com outros, com perfis diferentes, com temperamentos diferentes, com histórias diferentes, com maneiras diferentes de reagir na vida, para aprender mais de Deus. Jesus pega aqueles 12 e coloca eles no meio dos 70, diz assim: vão lá nas aldeias, prega o Evangelho. Sabe de uma coisa?
quando nos tornamos dominadores no reino, zelosos a ponto de querer que Deus mande fogo do céu e exclua pessoas e até igrejas da nossa cidade, nós precisamos voltar e aprender a conviver com os irmãos na fé, aqueles diferentes, os mais fracos, a trabalhar na igreja, a servir, a se gastar, a se envolver. Mas não somente estar em contato com 70, Jesus leva eles para estar em contato com o povo. Quer ver uma coisa? Nós nos convertemos, vivemos uma paixão, um amor, um zelo, um fervor por Jesus muito grande. Evangelizávamos assim, de uma maneira muito natural. Essa semana eu estava voltando, fui correr na rua, voltando já em casa, assim, eu estava caminhando já, aí tinha um ônibus parado e eu vi um cara pregando com a palavra de Deus aberta dentro do PR15 Afogados, pregando a palavra, e eu estava passando pelo ônibus, andando assim do lado de fora e ouvindo aquele cara pregar. Eu estava me lembrando, quando eu era adolescente, início da minha juventude, eu fazia a mesma coisa. Talvez você também tenha um bocado de história louca que você fez por amor a Jesus, por causa de Jesus e do Evangelho. Mas nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo, nós vamos nos empolgando, nós vamos estabelecendo as coisas no lugar, na mente da gente, nós vamos, nos tornamos doutores de uma coisa ou de outra, nós vamos desenvolvendo. Mas o desenvolvimento traz também muitas armadilhas. Muitas vezes nos tornamos críticos, ácidos, perdidos, estando dentro da igreja. Quer ver uma coisa? Quanto tempo faz que você discipula um não cristão? Quanto tempo faz que você senta com um novo convertido para ensinar a Bíblia para ele? Quanto tempo? Se eu perguntasse hoje em dia assim, quanto tempo faz que você pegou o seu aplicativo e avaliou um pastor, uma igreja, um sermão? Você não, então, muito provavelmente não ia dizer, não faz nem uma semana. Quanto tempo faz que você não discutiu com alguém por causa de política, ou por causa de igreja e de teologia e de isso e aquilo outro? Quanto tempo faz que você não discutiu com alguém por causa de usos e costumes, alguma coisa? Não, é muito rápido. Mas quanto tempo faz que nós não temos contato com a missão de Deus? Sentamos com gente que não conhece a Deus e falamos de Jesus. Sentamos com gente que está assim, engateando na fé, tomando ainda leite na mamadeira, assim, aquela coisa bem dócil, e ensinamos a Bíblia para eles, que muitas vezes oxigena a nossa fé, a nossa caminhada, a nossa comunidade, a nossa devocional em casa. Um bom remédio para gente como eu, talvez como você, filho do trovão, é voltarmos a ter contato com a comunidade maior. Eu queria muito poder fazer assim uma exposição imensa de Lucas, ler o capítulo 9 e o 10 imenso aqui hoje à noite, e a gente ir detalhe por detalhe, mas eu não posso, não tenho condições. Mas pensa que esses textos estão assim sendo configurados dentro de uma coerência teológica inspirada pelo Espírito para nós. E quando você lê o capítulo 10, você conecta esse negócio. Como a missão de Deus, ou como nós precisamos estar envolvidos na missão, para de alguma maneira entender que os samaritanos também são alvos do amor de Deus. Os que pensam diferentes também são alvos do amor de Deus. Os legalistas também podem ser alvos do amor de Deus. Os libertinos podem também ser alvos do amor de Deus. Os de direita, os de esquerda, à medida que da maneira como você categoriza aí na sua mente, também são alvos do amor de Deus, da graça de Deus, da verdade de Deus. Porque a caminhada com Jesus não diz respeito a nós dominarmos, mas a sermos dominados a tal ponto que nós abandonamos casa, abandonamos o que for preciso. E Jesus diz: você vai receber 100 vezes mais.
de pais, mães, irmãos, por causa do reino de Deus. 100 vezes mais. É Lucas, no capítulo 14, que vai dizer para a gente que alguém que quer construir uma torre precisa primeiro avaliar. No capítulo 14, verso 25 em diante. Se alguém quer vir a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo, não pode. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. A própria vida, as próprias cosmovisões que foram construídas em nós, o próprio temperamento, para dizer ao Senhor: molda-me, Senhor, molda-me à tua imagem e semelhança, molda-me. Na semana passada eu trouxe uma obra de arte que foi do renascentismo italiano, de Rafael, quando ele junta numa pintura a pedido do Papa Clemente VII a história da transfiguração com também a cura e libertação do possesso. Hoje eu quero finalizar falando sobre Michelangelo. Michelangelo, também um renascentista italiano, esculpiu Davi. Eu acho que são 7 cópias autorizadas do mundo. Uma delas está aqui em Brenan, inclusive, na entrada. E alguém perguntou a ele assim: Michelangelo, como você conseguiu nessa pedra, essa coisa assim imensa, esculpir Davi? Michelangelo assim respondeu, disse: eu olhei para a pedra e vi Davi. Então eu tirei da pedra o que não era Davi. Eu tirei. É assim que Deus trabalha com a gente. Jesus viu Tiago e João lá no mar da Galileia. Disse assim: vinde após mim. Jesus sabia que eles eram zelosos, leais, gente que veste a camisa, mas que tinham fraquezas e armadilhas. Mas Jesus, na sua caminhada conosco, quer tirar de nós o que não é próprio ao seu caráter, à sua pessoa, à sua natureza, ao seu espírito, à sua santidade, porque Ele olha para nós e vê Ele mesmo. Quando o Pai olha para nós, vê Ele mesmo. Nós somos a imagem e semelhança de Deus Pai aqui na terra, redimidos, restaurados por Deus, aguardando com expectativa a restauração completa quando Jesus voltar. Michelangelo disse: eu olhei, o que não era Davi, eu tirei da pedra. Como Deus precisa tirar de nós. Talvez a impulsividade, talvez a fornicação, talvez a deslealdade, a traição, a mentira, não sei. Mas Jesus quer tirar. E o caminho que Jesus tira isso de nós é discipulado e missão. Discipulado e missão. Relacional, devocional, em louvor e adoração ao Pai. Vamos orar. Se puder fechar os olhos, vamos orar. Senhor, nós estamos na Tua presença, ó Deus, e não sabemos nem como orar.
mas te pedimos, tem misericórdia de nós. Enche-nos com teu Espírito, dá-nos a visão do teu reino, da tua glória, alimenta-nos diariamente. Senhor, ajuda-nos na nossa fraqueza também, na nossa falta de fé, muitas vezes, Senhor, na nossa arrogância, insubmissão. Ajuda-nos, Senhor, a esperarmos em Ti, confiarmos, a amarmos os nossos irmãos, mas também sermos verdadeiros, a unir na nossa vida e ministério a verdade e o amor, de uma maneira preciosa, como o Senhor ensinou a João. Oh, nos ajuda, Pai, nos ajuda a continuar caminhando com o Senhor no discipulado, mesmo que isso seja caro para nós. Nos envolva um alto preço a pagar, de abnegação, onde os compromissos com o Senhor e o Teu reino são mais importantes do que nossos compromissos familiares, sociais, todos os outros. Nos ajuda também a vivermos a missão do Senhor aqui na terra, abrir a nossa boca, proclamar de Jesus e sermos moldados e transformados pelo Senhor à medida que caminhamos, perseveramos em Te amar e em Te servir, em Te adorar. Oh, nos abençoa, Pai, a todos nós aqui, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.